Fala galera, Lucas Hipólito do projeto Viajar para Todos. O vídeo de hoje é sobre um assunto meio desagradável. Na verdade, ninguém quer passar pelas situações que nós vamos citar no vídeo de hoje, mas eu tenho certeza que se em algum momento, em alguma das suas viagens, você passar por um imprevisto, você vai desejar saber os conhecimentos que nós vamos passar agora e que a gente também já sentiu na pele, como eu vou contar para vocês no decorrer do vídeo. Então, deixa o seu like aqui no nosso vídeo e acompanha com a gente. Roda a vinheta! Então o vídeo de hoje é sobre cancelamento de passagens aéreas ou cancelamento das viagens. Na verdade, acho que a maioria das pessoas não tem noção e não sabe quais são os seus direitos e quais são os procedimentos previstos nesses casos de atraso ou de cancelamento de voo. Esses conhecimentos a gente já tinha, mas não utilizava, só que o ano passado ele veio e cobrou muito isso da gente. Na verdade, a pandemia veio e não tinha outra maneira senão ficar em casa, mas em alguns momentos a gente precisou viajar e em algumas situações, na verdade em 3 delas, nós tivemos os nossos voos cancelados. E aí nesse momento foi muito importante que a gente soubesse o que fazer e quais eram os nossos direitos dessas situações de cancelamento de passagem, para que a gente conseguisse resolver a situação da melhor maneira possível e prosseguir viagem e fazer o que a gente queria fazer, conforme eu vou contar para vocês no decorrer do vídeo. Mas já entrando no nosso conteúdo, eu queria falar inicialmente das tarifas de passagem das companhias aéreas. Então, quando você vai comprar o seu voo diretamente nas companhias aéreas, e existem também algumas empresas que têm esse modelo de tarifamento de passagens, é um ponto muito importante que muita gente não leva em consideração. Então, na maioria das vezes que você vai comprar uma passagem, existem ali 3 tarifas, 3 preços para a mesma passagem, que a gente pode chamar de tarifa light, de tarifa programada e de tarifa flexível. A tarifa light é a tarifa mais barata, às vezes a gente até chama de tarifa promocional, porque ela é o preço mais básico. Às vezes, na maioria das vezes, é um preço sem bagagem, você viajando apenas com as bagagens de mão, e é uma tarifa que nós compramos na maioria dos voos que nós vamos, por ela ser mais barata, mas ela não te dá muitos direitos, não só na bagagem, mas também em cancelamentos, etc. Enquanto você compra a passagem flexível, que é uma passagem um pouco mais cara, mas ela já te dá o direito de cancelamento, ela te dá o direito de reembolso praticamente integral, reembolso de 95% em caso de desistência da viagem. Se você perder a viagem, você pode remarcar a sua viagem depois sem custos, e por isso que você paga um pouco a mais. Então a primeira dica que eu deixo para vocês, quando vocês forem comprar a sua passagem aérea, é que vocês verifiquem assim o nível de certeza que você vai ter de fazer aquela viagem. Se você já tiver com as datas marcadas, o compromisso certo e já tiver certeza que vai ser naquela data que você vai desejar fazer aquela viagem, compre a tarifa light, que você não vai ter problema e vai pagar mais barato. Agora, se você está comprando uma passagem para ir participar de algum evento ou alguma reunião que você não tem aquela certeza se vai rolar ou se pode ser mudada a data, a melhor coisa que você pode fazer para não ter dor de cabeça é comprar a passagem flexível, porque se você tiver algum imprevisto, você mesmo pode cancelar, pode remarcar e não precisa pagar nada mais por isso. Mas e se por acaso acontecer de você ter comprado, a sua tarifa, viajado para o aeroporto e chegando no momento da sua viagem você ter o seu voo atrasado? O que poucas pessoas sabem é que nesses casos de atraso de voos existem regras que as companhias aéreas elas têm que seguir com você, e você tem direitos a partir desses voos que estão atrasados. E na verdade esses direitos eles são feitos em cima das horas de atraso. Então quanto mais horas de atraso o seu voo tiver, mais direitos você tem. E aí você vai me perguntar, quais são os direitos que eu tenho? Então basicamente, se o seu voo está atrasado em 1 hora, a empresa aérea ela é obrigada a te fornecer formas de comunicação dentro do aeroporto. Então, uma ligação você pode fazer, pode te dar um acesso à internet. Essas coisas hoje
são coisas que parecem assim pouco importantes, mas antigamente a gente não tinha Wi-Fi em todos os aeroportos, tantos meios de comunicação assim, e fazia uma grande diferença. Se o seu voo ele estiver atrasado por mais de 2 horas, a empresa aérea ela é obrigada a te fornecer alimentação gratuita. E isso é uma coisa que pouca gente sabe. Então eles podem até te dar voucher, pode te dar tickets, né, para alimentação, ou então até mesmo fornecer a alimentação, fornecer o lanche para você, até porque já faz mais de 2 horas que você está no aeroporto esperando um voo que está atrasado e é direito seu ser assistido em alimentação pela companhia aérea, mas pouca gente sabe disso. Se o seu voo continuar atrasado e chegar ao ponto de 4 horas de atraso de voo, nesse momento você tem direito à hospedagem gratuita por parte da companhia aérea. E essa hospedagem ela também inclui o transfer do aeroporto para o hotel, para o local de hospedagem. Então, se o seu voo estiver atrasado em 4 horas ou mais e você quiser continuar esperando esse voo, a empresa aérea ela é obrigada, você tem o direito de receber a hospedagem paga pela empresa, além do transporte de ida do aeroporto para o hotel e de volta do hotel para o aeroporto. E ainda nesse caso de atrasos, também vale a pena falar para vocês que se você tiver o seu voo atrasado em mais de 4 horas, você tem direito ao reembolso total da sua passagem ou de remarcar a sua passagem para uma data futura. O que normalmente acontece é que nesses atrasos de voo, assim, na prática, a empresa aérea ela já vai te falar uma previsão de quando vai sair o voo, ou ela vai já te oferecer um voo no dia seguinte, um voo no horário posterior, e aí você escolhe. Se você tem um voo de manhã que foi remarcado para a parte da noite, ou seja, mais de 4 horas de atraso para o seu voo, com certeza você pode chegar e pode pedir para a empresa que te aloque num hotel, que pague o teu transfer, que pague a sua alimentação, e eles têm que fazer tudo isso, é direito seu, e não deixe isso daí passar. Então, a respeito de atraso de passagens, em um ponto inicial, era isso que eu queria falar com vocês, e eu achei importante colocar essas regras de atraso além das regras de cancelamento, porque pouca gente sabe que tem esses direitos. E agora falando do nosso assunto principal do vídeo, né, que são os cancelamentos de voos. Então, como é que funciona quando eu tenho meu voo cancelado? Na verdade, quando a empresa aérea ela cancela o seu voo, você tem direito ao reembolso integral da sua passagem ou de uma remarcação para quando você quiser. Então essa daí é como o passageiro ele não tem culpa, né? Ele não tem ingerência sobre o cancelamento daquele voo. O voo foi cancelado pela empresa aérea, independente da tarifa de passagem que você tenha comprado, você tem sim direito ao reembolso integral da sua passagem aérea e também você pode remarcar para quando você quiser. Isso daqui são coisas que eu acho que a maioria das pessoas ou sabe ou tem ideia, mas o que a gente não sabia é que se você tem o seu voo cancelado pela empresa aérea e o cancelamento desse voo ou a remarcação desse voo para o dia seguinte, ele te gerou algum ônus, isso daí pode ser exigido da própria empresa. Então, você teve um voo cancelado e você teve que pagar mais uma diária de hotel. A empresa, você pode reunir os vouchers, os custos que você teve de alimentação e hospedagem, e a empresa aérea é obrigada a te ressarcir caso esses custos eles sejam provenientes do cancelamento do seu voo. E uma segunda situação que eu acho importante de falar também a respeito dos cancelamentos de voo é que se você teve um voo que foi cancelado e te gerou algum desdobramento, então, por exemplo, você estava indo para um compromisso, para um congresso que você já tinha pago, um curso, uma reunião de negócios, e o seu voo foi cancelado. Nesse caso, além do cancelamento do voo, você teve outros prejuízos, porque às vezes você perdeu o curso, você perdeu uma reunião, e nesse caso você também foi lesado em dinheiro. Se isso porventura acontecer, você pode se dirigir diretamente à empresa aérea e já tentar fazer um acordo extrajudicial com eles para reaver um pouco do prejuízo que você teve. E na maioria das vezes eles se interessam em fazer esse acordo extrajudicial, porque se você for recorrer às vias de fato, for para a justiça, normalmente eles acabam perdendo bem mais. Então essa daí já é mais uma dica a respeito dos cancelamentos de voo que eu tenho para passar para vocês. E o motivo principal de ter gravado esse vídeo de hoje e de falar das regras de cancelamento de voos é que nós estamos ainda, infelizmente, vivendo um momento de pandemia.
E na pandemia, o governo ele soltou uma lei, que na verdade é a Lei 14.034 do ano passado, que fala especificamente de regras de cancelamento de remarcação de passagens durante a pandemia. E foi o conhecimento dessa lei que ajudou bastante a gente. A gente fizemos na verdade 2 viagens no ano passado, uma viagem para Natal e uma viagem para Maragogi. E essa viagem de Natal a gente estava indo só eu, a minha esposa, né, e a minha filha, e ela foi cancelada pela empresa aérea por 2 vezes e nós tivemos que remarcar. E a nossa passagem de Maragogi era uma passagem que estava indo a família inteira. Então uma parte saiu do Rio de Janeiro e outra parte saiu de São Paulo. E tanto o pessoal que estava saindo daqui do Rio quanto o pessoal que estava saindo de lá de São Paulo tiveram também as passagens canceladas. E o conhecimento dessa lei foi o que ajudou muito a gente a resolver essa situação. Mas o que é que fala essa lei da remarcação de passagens? Então, na verdade, ela fala que quando o seu voo é cancelado em decorrência da pandemia, você tem o direito ao reembolso total de passagem, mas a empresa aérea tem até 12 meses para fazer esse reembolso. Se você não tiver mais interesse pela viagem e quiser o seu dinheiro de volta, você pode pedir e aí a empresa ela tem até 1 ano para te ressarcir. Ou então, em um segundo momento, você pode pedir o crédito para a viagem. Esse crédito é depositado, o valor que você pagou na parcela ele fica em crédito para você dentro da empresa aérea para que você compre outra passagem e você pode refazer isso dentro de 1 ano. E o terceiro ponto é a reacomodação dentro de outro voo. E um ponto importante que eu não falei para vocês, mas só voltando um pouquinho o filme, é que nas situações de cancelamento ou de atraso de voo, você também tem o direito a escolher a remarcação, a realocação em outro voo, mesmo que ele seja de outra empresa. E é isso aí que a gente não sabe, porque normalmente se o seu voo ele é cancelado, se o seu voo está atrasado e você pede, né, opções de realocação em outros voos, a própria empresa aérea normalmente ela só vai te passar opções de realocação dentro dos voos da mesma empresa. Mas é interessante que você saiba que se tiver um voo de outra empresa aérea que está indo para o destino que você queria, que ainda existem vagas nesse voo, mesmo que você tenha passagem comprada com essa empresa empresa que cancelou é obrigada a pagar a sua passagem, te realocar no voo da outra empresa para que você consiga chegar no seu destino. Então isso daí também é importante. E só terminando esse parênteses e voltando aqui para o nosso caso da pandemia, a reacomodação dentro do voo ela é permitida. Então foi isso que a gente fez em todas as situações. E aí eu queria falar com vocês também o seguinte: sempre preste atenção onde você está comprando sua passagem aérea. Aqui a gente dá bastante dicas, né, de meta-buscadores, que nem o Google Flights, que eu sempre falo aqui, e muitas vezes você vai clicar no Google Flights, algumas vezes você vai comprar dentro da própria empresa aérea que está te vendendo o voo, mas às vezes ele vai te colocar para um intermediário, uma outra empresa, como se fosse uma Decolar, uma Max Milhas, 123 Milhas, e aí existem várias empresas que fazem esse tipo de trabalho. E o que é importante que você saiba é que se você tiver que cancelar a sua passagem por conta da pandemia e essa passagem tiver sido comprada junto a alguma dessas empresas terceirizadas, você deve procurar diretamente a empresa. Então vamos supor que eu comprei um voo junto a Decolar, mas o voo é da Azul e por conta da pandemia eu quero alterar o meu voo. E não adianta eu falar com a Azul, eu tenho que ir direto até a Decolar. Mas um segundo ponto que é importante é que quando é a empresa que cancela o voo, você pode ir diretamente até a empresa para remarcar, que foi o que a gente fez. Nessas passagens a gente tinha comprado através de intermediadores, a gente tinha um voucher, tinha um comprovante da nossa reserva dentro da empresa aérea e a própria empresa aérea que cancelou o nosso voo. E aí nesse caso, se você mora numa cidade que tem aeroporto, a maneira mais fácil de resolver é ir até o aeroporto. A gente sabe que muitas vezes a comunicação ela é complicada com as empresas, muitas vezes a gente tenta contato telefônico e demora, e às vezes não consegue falar com a empresa, e nessa daí você perde um dia ou perde dias com dor de cabeça tentando falar com a empresa para remarcar o seu voo. Mas se você for no aeroporto e for direto no guichê da empresa, direto na loja da empresa no aeroporto,
a remarcação é feita na hora. E foi isso que eu fiz, que eu orientei o resto da minha família que fizesse, e a gente conseguiu resolver a nossa situação de uma maneira bem tranquila. Os nossos voos foram cancelados, eu ia no aeroporto, via qual outro voo, qual outra data, e sem problema nenhum, sem enrolação nenhuma, eu já remarcava o meu voo e já saía com os novos comprovantes de passagem, e graças a Deus foi tudo resolvido. E eu espero que esse conhecimento do vídeo de hoje tenha te ajudado, que você possa ter aprendido um pouco mais das regras, né, e dos seus direitos nos casos de atraso ou de cancelamento de passagem, e que você nunca precise passar por isso. Mas eu achei um assunto importante, até porque essa lei que foi feita no ano passado, ela foi prorrogada até 31 de outubro desse ano, e aí se você for fazer alguma viagem, se por acaso tiver algum problema, saiba que você tem esses direitos. Então, se você gostou do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Todas as quintas-feiras nós colocamos vídeos novos dentro do canal, e eu vou deixar aqui o link do nosso perfil do Instagram. Lá a gente coloca conteúdos diários, e lá você pode ter um contato direto com a gente, para que a gente possa te ajudar a fazer uma viagem mais barata, ou até te oferecer o nosso serviço de consultoria. Então, tchau, tchau, e até semana que vem.